Muito bem. Estes casos de pessoas que viviam em alfa, esses casos são muito interessantes porque parece que a pessoa está chapada, entende? Não nota o que está acontecendo, né? E o que aconteceu, porque estava no mundo, em outro plano, né? A concentração ilumina o altruísmo e revigora-o nos momentos difíceis, por facultar compreender as circunstâncias dos acontecimentos e os problemas nos quais as pessoas se emaranham. Capacita-o com energia especial e irradia-se em ondas de bem-estar que impregnam todos quantos se aproximam da pessoa que a exercita. E quanto mais o faz, tanto maior se lhe torna a capacidade de exteriorização. Portanto, essencial ao altruísmo, propiciando a anulação das causas do sofrimento, por facultar a vigência dos sentimentos elevados da vida e em plena realização de bem. Por fim, após a vivência desses variados itens, a sabedoria se instala na mente e no coração do homem, libertando-o da ignorância, apontando-lhe o objetivo real da existência corporal, impulsionando-o para novos tentames, cada vez mais sedutores e agradáveis, brilhando à frente. Confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura, que, apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Torna-se indispensável que, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento lúcido e profundo do amor se torne a grande vertical do processo evolutivo. Prestem atenção. Horizontal é uma forma também de crescimento. Leva a gente ter contato com o mundo em que circunda a nossa vida. Mas o que faz com que a gente verdadeiramente ilumine, brilhe, é o sentimento vertical. Então, nós temos o horizontal, mas a necessidade é a verticalização dos nossos sentimentos, né? Confunde-se a sabedoria com o conhecimento intelectual, o burilamento da mente, a fixação da cultura, que apesar de valiosos, são uma conquista horizontal. Torna-se indispensável, ao lado dessa importante aquisição, o sentimento lúcido e profundo do amor, que torna a grande vertical do processo evolutivo. Essa conquista vertical é responsável pelo discernimento de como agir, facultando os recursos lógicos para tal, ao mesmo tempo suavizando pelo afeto a aspereza ocasional do processo de execução. A sabedoria faz que o amor seja prudente e o sentimento generoso doador, altruístico, evitando que se entorpeça com as manifestações do pieguismo, que disfarça os esquemas do ego enfermo, simultaneamente proporciona ao intelecto a serena percepção de que a razão se deve unir, o sentimento humano, sereno e afável, responsável pelo arrastamento das pessoas. O sábio reconhece a área extensa que tem distante dele para ser conquistada e vive pelo arrastamento das pessoas.
O sábio reconhece a área extensa que tem diante dele para ser conquistada e vive mais do que fala, ensina mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quando são desenvolvidos os passos que contribuem para o altruísmo e se adquire sabedoria, ilumina-se o espírito e a vida ganha sentido, superando-se os limites do tempo e do espaço, em face da grande meta que se deve conquistar: o universo, a totalidade. Os sofrimentos cedem então lugar à paz, porque desaparecem os fatores kármicos, vencidos pelas novas libertadoras, e porque não sejam geradas causas mais atuais negativas, o futuro não se desempenha sombrio nem ameaçador. Assim, o altruísmo viceja na mente e no coração, já não sendo mais o homem quem vive, e sim o Cristo, que nele passa a viver, conforme acentuou Paulo. E o sentiram outros mártires, heróis e sábios de todos os tempos, que se entregaram ao altruísmo em favor da humanidade. Vou fazer aqui uma nova ressalva, já fiz e vou enaltecer o que eu tenho recomendado. Assistam a série The Chosen. Está entrando pelo Netflix uma nova série. Está para entrar em breve. Está encerrando a série anterior, que ainda está em execução, para entrar a nova série do The Chosen. Por que estou dizendo isso? Porque nós vamos ver nessa série a ação dos apóstolos. Como eles conseguiram ter atitudes extremamente altruístas. Extremamente altruístas. Um exemplo muito clássico é o que ocorreu em Mateus. Mateus, ele ele escreveu dos apóstolos, um dos evangelhos mais lindos da vida de Jesus. Tanto é que Jesus o elegeu para todos os momentos em que Jesus tinha os insights. Ele chamava Mateus e ele levava lá a tabuazinha, aonde que virou até uma gozação no meio dos irmãos, dos apóstolos, que ele andava escrevendo tudo. João também, que escreveu, mas Mateus foi quem escreveu melhor, com mais rico em detalhes. Tanto é que João diz isso, que Mateus vai deixar para Mateus a parte dos detalhes. Mas por que eu quero dizer isso? Porque Mateus, ele tinha riqueza física em numerário. Como ele estudou e se optou pelos estudos e apartou da sua família para estudar e para trabalhar para o império onde ele recebia o numerário, tanto é que Jesus, quando chega e vê-lo na coletoria, que era um local onde as pessoas iam pagar os seus impostos, ele chega e fala: Mateus, Levi, abandona, larga sai da sua mesa, abandona esses seus apontamentos,
vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. Vem comigo contabilizar almas para o reino dos céus. Ele, surpreso com aquele chamamento do Cristo, veio. Nesse ínterim, ele já havia adquirido bens, tinha uma excelente casa, onde ele tinha os seus funcionários, né? Ele não tinha necessidade de absolutamente nada, pela riqueza que ele adquiriu no passar dos anos. Com 8 anos de idade, ele se alfabetizou. 8 a 9 anos de idade, ele se alfabetizou e entrou para a escola. Ele conhecia a fundo os ensinamentos, mas, por sua vez, ele não tinha o know-how que o mestre lhe deu. Entende? Então, estou dizendo isso porque ele doa os seus bens, as suas roupas, suas vestimentas, a sua casa, para que se transforme no colégio onde os apóstolos iriam se reunir. Porque antes eles se reuniam na casa de Simão, entende? Na casa de João, né? Mas o Cristo intuiu Mateus, e ele doou a casa dele, que se tornou o local onde eles se reuniam para estudar e fazer o levantamento da Boa Nova, para ser expandida por todas os cantos e recantos. Voltaremos em breve.